Olá, eu sou o professor Elismar Moraes e nesse vídeo nós vamos estudar funções logarítmicas. Então, dado o número real a maior que zero e diferente de 1, chamamos de função logarítmica de base a função f dos reais estritamente positivo nos reais, que associa a cada x o número log a de x. Em símbolo, f dos reais asterisco mais nos reais, que associa a x o log a de x. São exemplos de função logarítmica. Aqui, a letra A, f de x igual a log 2 de x, a base é 2. B, g de x igual a meio de x, log meio de x, aqui a base é meia, o meio, né? E C, h de x igual a log de x, aqui não aparece a base, portanto a base é 10. E a letra D, P de x igual a log neperiano de x, nesse caso aqui a base é E. Bom, para construir o gráfico da função, eu vou atribuir valores a x e calcular os seus respectivos correspondentes em y. Então aqui eu vou começar com o valor 1 sobre 8. Beleza, pessoal? Vou começar aqui com o valor 1 sobre 8. Então, para x igual a 1 sobre 8, implica que log 2 de 1 sobre 8 é y. Esse y vai cair para cá, ó. Ele vem como expoente. Então, isso aqui é verdadeiro, se somente se, né? 2 elevado a y foi igual a 1 sobre 8. Isso aqui é equivalente a dizer, né, que 2 elevado a y é igual... O 8 é 2 a terceira, então isso aqui é 1 sobre 2 a terceira. E isso aqui é equivalente a dizer que 2 sobre y, 2 elevado a y é igual, aqui eu inverto a base para ficar tudo igual, né? Igual a 2 elevado a menos 3. Portanto, nesse caso aqui, eu vou ter que o y é igual a menos 3, tá, pessoal? Então, daqui se conclui que o y é igual a menos 3. Beleza. Vou para o próximo valor, tá? O próximo valor que eu vou colocar é 1 sobre 4. Então, para x igual a 1 sobre 4, implica que log 2 de 1 sobre 4 é igual a y. Aplicando a definição, né, de logaritmos, 2 elevado a y é igual a 1 sobre 4. Escrevendo isso aí, né, na base 2, eu vou ter que 2 elevado a y é igual a meio elevado a 2, tá? 1 sobre 4 é meio elevado a 2. Bom, só que do lado esquerdo é um número inteiro, né? Então, 2 elevado a y vai ser igual, aqui eu vou inverter a base, tá? 1 sobre 2 vai ficar 2 elevado a 1 e eleva ao expoente negativo, tá? Daqui eu concluo que o y é igual a menos 2. Beleza? Então, aqui, ó, eu posso escrever, né, isso é equivalente a dizer, né, que o y é igual a menos 2. Bom, qual é o próximo valor que eu vou colocar? 1 sobre 2. Beleza? Vou botar aqui 1 sobre 2. Então, para x igual a 1 sobre 2, implica que log 2 de 1 sobre 2 igual a y. Aplicando a definição de log, 2 elevado a y vai ser igual a 1
sobre 2. Igualando aqui essas bases, eu vou ficar aqui 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 1. Portanto, né, o y aqui é igual a menos 1. Beleza, pessoal? Qual é o próximo valor aqui? Eu vou colocar o 1. O 1 agora. Certo? Então, para x igual a 1, eu vou ter que log 2 de 1 igual a y. Aplicando a definição, eu tenho que 2 elevado a y é igual a 1. Como é que eu vou escrever o 1 na base 2, pessoal? 2 elevado a y igual a 2 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Diferente de 0, né? Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Aqui eu concluo que o y é igual a 0. E qual é o próximo valor que eu posso colocar aqui? Para x igual a 2. Então, log 2 de 2 é y. Isso é equivalente a dizer que 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 1, né? Porque o 2 é 2 elevado a 1. Isso é equivalente a dizer que o y é igual a 1. Qual o próximo valor que eu posso colocar? O 4. Para x igual a 4, implica que log 2 de 4 é y. Ou seja, o y é igual a log 2 de 4. Então, 2 elevado a y é igual a 4. Como é que eu escrevo o 4 agora? Eu vou escrever o 4 como 2 elevado a 2, né? Então, 2 elevado a y igual a 2 elevado a 2. E isso aqui é equivalente a dizer, né? Concluindo que o y aqui é 2. Beleza, pessoal? Vou colocar um terceiro valor. Vou fazer essa bonitinha, na outra eu coloco menos valores, tá? Bom, aqui é o seguinte, ó. Aí eu faço a minha tabela. Eu construí aqui até no x igual a 4. Para x igual a 4. Então, eu coloco esses pontos no meu gráfico. O gráfico está aqui, ó. Bem aqui, ó. F de meio, aqui deu menos 1. Observa bem aqui, ó. F de meio deu menos 1. F de 1 deu 0, o F de 1 deu 0. O F de 2 aqui deu 1, ó. Quando o x é 2, o y é 1. E o F de 4, que foi o último que eu calculei, ó, deu 2. Ó. Aí você traça seu gráfico unindo esses pontos. Beleza? Esse aí é o gráfico da função crescente, porque o a aqui ele é maior que 1, ó, o a é 2. Ó, eu tenho aqui que o meu a ele é igual a 2. Quando o a é maior que 1, eu tenho uma função crescente, tá? Aqui, ó, o a é meio. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma função decrescente. Eu vou construir só alguns valores aqui para essa próxima, tá? Eu vou começar para x, construir 3 valores. Para x igual a 8. Então, log meio de 8 igual a y. Aí eu vou ter aqui, ó, que 1 meio elevado a y
é igual a 8. Mas quem é o 8? Já vou colocando aqui, tá, pessoal? O 8 é 2 a terceira. Como a base ali é meio, eu vou fazer isso aqui, ó, 1 meio elevado a y igual a, vou inverter a base aqui, ó, meio, porque a esquerda é meio, e inverto o sinal do expoente elevado a menos 3. E isso aqui é equivalente a dizer que o y é igual a menos 3, tá? Então, o primeiro valor aí de y igual a menos 3. Beleza, vou colocar agora para x igual a 4. Tá? Estou colocando só valores redondos para as contas não darem muito complicadas. Para x igual a 4, então implica que log na base meio de 4 é igual a y. Aplicando a definição de log, isso vai ser verdadeiro se somente se 1 meio elevado a y foi igual ao 4. Mas quem é o 4? 2 elevado a 2, tá? Isso aqui é verdadeiro se 1 meio, vou ter que transformar tudo na base meio, né? Elevado a y foi igual. O 2 na base meio, vou inverter, tá? 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2. E vou elevar ao expoente negativo. Então, aqui, ó, eu tenho que o y é igual a menos 2. O y aqui vai ficar igual a menos 2. Beleza. Um próximo valor aí, 4, vou botar o 2 agora, tá? Para x igual a 2, aí eu vou ter isso aqui, ó, log 1 meio de 2 igual a y. E isso vai ser verdadeiro se somente se, quando eu tiver 1 meio elevado a y, for igual a 2. E vou escrever na base meio agora, tá? Ó, 1 meio elevado a y. Agora, aqui do outro lado, eu vou inverter a base, 1 sobre 2, e elevar ao expoente negativo, elevado a menos 1. Então, nesse caso aqui, o y igual a menos 1. Vou colocar só mais um valor. Vou colocar o valor 1 agora, tá, pessoal? Para x igual a 1, log meio de 1 vai ser igual a y. Aí eu vou ter o seguinte, ó, do 1 meio elevado a y igual a 1. Como é que eu escrevo 1 na base meio? 1 meio elevado a y é a mesma coisa que 1 meio elevado a 0. Então, nesse caso aqui, o y é igual a 0, tá? Bom, aí tu continua construindo aí, tá? Se tu fizer para o 2 vai dar 1, se tu fizer para o 4 vai dar 2, tá? Eu parei bem aqui, ó. Beleza? Aí tu vai colocando esses pontos, colocando esses teus pontos no gráfico, ó. Quando o x é 2, o y é menos 1. Quando o x é 4, o y é menos 2. Quando o x é 8, o y é menos 3. Aí você traça seu gráfico unindo esses pontos. Beleza, pessoal? E aqui tu vê o seguinte, a observação que a gente faz é que o A é igual a meio e
igual a meio, né? E meio, ele é maior que 0 e menor que 1. Portanto, a tua função aí, ela é decrescente, tá? Temos aí uma função decrescente. Ora, a imagem, se a base é maior que 0 e diferente de 1, então essa função definida por f de x igual a log a de x admite uma função inversa. Tá? E essa função inversa é a logarítmica. Aí dava para você perceber aqui, ó, que eu calculo log utilizando a função exponencial. Tá? Então, quando eu aplico aqui a definição, eu transformo logarítmica aqui numa equação exponencial. E acho os respectivos valores. Portanto, essa f ela é bijetora, porque ela admite uma inversa. Se ela admite uma inversa, ela é bijetora. E a imagem dela é todos os reais. Beleza, pessoal? Com relação ao gráfico, a gente pode afirmar o seguinte, que todo ele está à direita do eixo y. Então, o gráfico vai estar todo aqui, ó. Se o x for maior que 0 e que ele corta o eixo x sempre aqui no ponto de abscissa 1. Esse aqui está melhor, né? Corta bem aqui no ponto de abscissa 1. A outra coisa é que se o a é maior que 1, a função ela é crescente. É o caso dessa aqui, ó. O a era 2, a função é crescente. E se ele estiver entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Beleza? Esse gráfico ele é simétrico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. É isso aqui, ó, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. E ele é simétrico com relação a essa reta, tá? Então aqui você tem a g de x, que é a exponencial, e aqui a f de x, que é a logarítmica. Vale para crescente e também para decrescente. Tá? É isso. Bom, questão de aplicação. O gráfico ao lado representa uma função definida pela lei a mais log b de x mais 1. A mais log b de x mais 1. E ele quer saber o seguinte, qual é o domínio dessa função, ou seja, qual é o campo de existência dessa função. Então, o campo de existência dessa função, ele é esse aqui, ó. X pertence aos reais, tal que o x ele é sempre maior que menos 1, tá? Então, do menos 1 para lá, para a direita, você tem um gráfico. Beleza, pessoal? Quais são os valores de A e B, respectivamente, tá? Que eu vou calcular a B, tá? Beleza? Calcular os valores aqui para B. Ora, eu tenho o seguinte aqui, ó, que o log de 1, ele é 4. E o log de 0, ele é 3. Então, como é que eu vou atribuir esses valores aí? Vou fazer isso aqui, ó. A minha função é essa, ó. Essa aqui, né? F de x igual a mais log na base b de x mais 1. Beleza? Então, para x igual a 0, eu tenho isso aqui, ó, que a mais log na base b, esse b um pouquinho mais para baixo, porque ele é a base. X é igual a 0, é 0 mais 1, né? Ele diz aqui que o f de 0 quanto é? É 3. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó, a mais log b de 1 igual a 3. Ora, o log de 1 em qualquer base é 0, tá? Então, isso aqui, ó, é 0.
Por que é zero, Elismar? Por causa disso aqui, ó. Log b de 1 igual a y. Então, b elevado a y igual... Como é que eu escrevo 1? B elevado a 0. Tá? Então, y igual a 0. Então, daqui eu concluo, né? Se isso aqui é 0, a igual a 3. Então, a igual a 3. Beleza? Bom, aí eu vou jogar mais um valor para calcular o b. Só vou jogar isso aqui mais para baixo. Jogar mais um valor aqui, né? Então, para x igual a 1 agora, tá? Eu tenho o seguinte, ó. Eu já tenho o valor do a, é 3. 3 mais log b de 1 mais 1 é igual a 4. Então, log b de 2 igual a 4 menos 3. Log b de 2 igual a 1. E isso aqui é verdadeiro se, somente se, o b elevado a 1 for igual a 2, tá, pessoal? Então, nesse caso aí, o b igual a 2, tá? Então, eu já tenho meus dois valores, ó. O b que é igual a 2 e aqui já calculei o valor do a, que é igual a 1. Se ele perguntasse qual é a lei de formação dessa função, aí seria assim, ó, y ou f de x, tanto faz, seria 3 mais log 2 de x mais 1. Essa seria a minha lei de formação, mas ele não perguntou isso, eu só estou escrevendo, tá? É uma informação a mais. Questão 2. Em cada item, determine a função logarítmica representada pelo gráfico. Aqui eu só vou calcular o item A, tá? Eu já tinha feito esse vídeo, ele durou 1 hora, então estou quebrando ele em 2. O que eu tenho aqui? Eu tenho... A minha função é desse tipo aqui, ó, y igual a log a de x, tá? Essa minha função é desse tipo. Beleza? Então, aqui, ó, para x igual a 9, eu tenho o seguinte, que log a de 9 é 2. Vou colocar aqui para baixo. Então, o a elevado a 2 é igual a 9. Mas quem é o 9? 3 ao quadrado. Extraindo a raiz aqui nos dois, ó, o módulo de A vai ser igual a 3. Bom, aqui é função logarítmica, só pego valores estritamente positivos, nem precisava modular, tá? Poderia dizer direto aí que o A é igual a 3. Então, como é que fica a lei de formação dessa função? Assim, ó, y igual a log 3 de x, tá? Então, é isso que ele quer, a lei de formação dessa função. Aí, quando x é 0, log 3 de 0 é 1. Viu? Quando x é 1, né? Calculando aqui, ó, log 3 de 1 é 0, esse valor bem aqui. E se o x for 9, log 3 de 9, qual é o expoente que eu devo elevar o 3 para obter o 9? O 2, ó. Beleza? Então, realmente a minha lei é essa daqui. A figura abaixo representa o gráfico de uma função logarítmica. Determinar a lei dessa função. Aí agora aqui, ele está me pedindo para mim determinar a lei dessa função, tá?
Então aqui é o seguinte, ó. Lógico que a minha função é desse tipo aqui, né? F de x igual a log A de x. Eu tenho uma função desse tipo, tá, pessoal? Então, aqui pelo gráfico, ele diz o seguinte, ó, que o f de 5 é igual a 1, tá? Então, ó, para x igual a 5, eu tenho o seguinte, que log A de 5 é igual a 1. Usando a definição de log, isso aqui vai ser verdadeiro se A elevado a 1 for igual a 5. Então, eu tenho que a minha função, a base dela é 5. Então, a minha função é desse tipo aqui, ó. É f de x igual a log 5 de x, tá? Essa é a lei de formação da minha função, log 5 de x. Na letra B, ele pede para calcular a área desse retângulo. Eu vou fazer bem aqui para baixo, porque para mim não ficar toda hora olhando lá o gráfico. Esse gráfico aqui, tá? Vou fazer aqui embaixo. Bom, eu tenho que a base do meu retângulo é 5 menos 3, que é 2. Ó, meu retângulo está aqui, ó. A base dele é 2, beleza? Agora eu vou calcular a altura. A altura é esse pedaço aqui, ó. Vai ser o log de 5 menos o log de 3, tá? Então, a altura vai ser log 5 de 5 menos log 5 de 3, beleza? Essa é a minha altura. Beleza? Vou calcular logo aqui essa altura, tá, pessoal? Ó, o log 5 de 5 é 1. E o log 5 de 3, ele deu ali, ó, é 0,68, 0,68. E quanto dá esse valor, pessoal? Se você subtrair isso daí, vai dar 0,32. Beleza? Se você subtrair 1 menos 0,68, dá 0,32. Então, a altura aqui, ó, é 0,32. E a área do meu retângulo, tem hora que eu perco o cursor aqui. Isso é de que não enxerga direito. Bem aqui, né? A área do retângulo é base vezes altura. Então, a minha área é 2 vezes 0,32, que dá 0,64. Beleza? Então, a área do meu retângulo, esse quadro ficou horrível, 0,64. Bom, é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Espero ter ajudado. Obrigado e até o próximo vídeo.